Muito boa noite, então, a todos os irmãos ligados a esse nosso trabalho de domingo do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje para mais uma de nossas lives de domingo, este formato que temos utilizado uma vez por mês, normalmente na última semana. Então, contamos hoje com a presença do Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e uma convidada que participa conosco neste formato pela primeira vez, a Naira Almeida, trabalhadora da Sociedade Espírita Cáritas de Passo Fundo, da União Municipal Espírita de Passo Fundo, enfim, uma trabalhadora do nosso coração que há muitos anos contribui com todos os nossos centros espíritas. Então, para iniciarmos, como sempre fazemos, convidamos a todos a nossa prece. Possamos fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, unidos que estamos em mais esta oportunidade de trabalho no bem, rogamos a inspiração da espiritualidade superior, para que possamos juntos, nós aqui na live e o nosso público, aproveitar esta oportunidade para boas reflexões e para o suporte espiritual e energético que os amigos espirituais nos dispensam em nossos lares, onde quer que estejamos neste momento. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, damos por aberto o trabalho desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, lembrando que esse nosso trabalho também será convertido em podcast. Meu nome é João Paulo Bittencourt Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. E hoje estamos aqui, então, para prosseguir a nossa temática do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4 dessa obra luminosa, Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E hoje trabalharemos os itens que tem como título A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, que são itens importantes, uma reflexão de Allan Kardec sobre a reencarnação ligada ao conceito de família, os laços de família. Então, são alguns itens, sempre costumamos verificar que uma frase, às vezes, comporta uma conversa inteira, mas o item 18 inicia com um parágrafo pequeno que diz assim: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, ou seja, o da existência única, este sim os destrói. Então, está introduzido o nosso assunto e passamos a palavra, então, ao Claudir para a sua saudação e para as suas reflexões iniciais sobre essa temática tão importante. Afinal, todos nós nascemos numa família e vivemos em família. Boa noite, Claudir. Boa noite, João. Boa noite, Nair. Boa noite a todos os ouvintes, as pessoas que se conectam aí no Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. E esta é uma temática interessante, João, porque muitas pessoas que estão chegando na doutrina espírita fazem esta pergunta: como que o espírito reencarna tantas e tantas e tantas vezes, como vocês falam, né? E aí vocês vêm dizer que os laços de família ali, né, não se fortalecem, ou se fortalecem, não se rompem. Como é que pode? A gente tem tanta família, né? Cada vida é uma família.
E isso é uma dúvida bem interessante, uma colocação muito interessante, né? E a doutrina espírita, então, ela vem nos colocar através justamente das reencarnações. A gente está falando da reencarnação aqui, né? Tem que nascer de novo, reencarnar de novo e tantas vezes, que os laços de família, eles têm duas formas. Os laços materiais, a família unida pela matéria, e os laços espirituais. E aqueles laços espirituais são os laços verdadeiros, os laços do amor, que unem os seres realmente pelo amor, aqueles seres que se unem. E este amor, a gente sabe que ele é eterno, é uma energia, é um laço que une os seres encarnados ou desencarnados. Então, se a gente teve várias reencarnações, necessariamente, ou não necessariamente, nós estamos entrelaçados, né, nessas reencarnações com espíritos afins, espíritos que juntos conosco estão caminhando, estão aprendendo, estão evoluindo e vão formando uma grande família. Família não é só pai, a mãe, os irmãos, os filhos, não. Os laços de família, eles são muito maiores do que isso, porque os laços de família é aqueles que unem os seres, né, no meu entendimento, e o que a gente sempre traz do Evangelho e das orientações dos Espíritos são aqueles laços espirituais, que realmente, né, unem os seres espiritualmente, e esses não se rompem. Morreu o corpo, o espírito está liberto do corpo, e no plano espiritual o que acontece? A gente se reencontra, a gente se reúne de novo com aqueles entes queridos, aqueles seres afins com o que nós temos afinidade, né, Nair? Exatamente, Claudir. E falar desse tema é instigante, porque nós somos espíritos imortais, formamos famílias na espiritualidade, e cada nova existência nós vamos fortalecendo esses laços. E nós não tornamos a nossa família uma redução, ao contrário, a gente vai expandindo, vai ampliando, né? Porque família, segundo a mentora Joana de Ângeles, né, que estamos hoje falando na casa Joana de Ângeles, então nossa reverência, a nossa gratidão. E eu considero Claudir e João Paulo, o Joana de Ângeles, parte da minha família, né? Nós somos uma grande família espalhada nesse universo e de vez em quando nos reencontramos em cidades diferentes, em locais diferentes, em vivências diferentes. Por isso que a reencarnação fortalece esses laços, né? Então a nossa família vai se expandindo, vai se espalhando, nós vamos nos reagrupando, então é um crescente. E eu gostaria de dizer que família e reencarnação é uma ideia divina de Deus, nosso Pai, né? Então é um assunto muito instigante nós falarmos nesta noite, porque família é onde se assenta o alicerce da sociedade, se edifica sendo o primeiro educandário do espírito, onde todas as nossas faculdades são aprimoradas na vivência. Então, aprendemos sempre, e com a reencarnação, temos a possibilidade de desenvolver as nossas faculdades. É muito bom estar aqui com vocês, falar desse tema. A minha gratidão a esse convite, amigos. É bem como a Nair colocou, né, João Paulo? Nós somos uma grande família, porque nós temos uma afinidade e estamos trabalhando mutuamente pela mesma causa, né? Que é a doutrina espírita, que é os ensinamentos do Cristo, né? Então nós estamos ligados por laços aqui, hoje. Eu não sei o que a gente foi em outras encarnações, né? Mas se nós temos uma amizade, uma afinidade, né? A gente gosta de estar juntos quando estamos juntos. Nós temos os mesmas afinidades, os mesmos pensamentos. Isso são laços de família, né? Não necessariamente aquela família de pai, mãe e tal, como coloquei. Tá? E assim, quantos laços nós temos
nesta nossa caminhada, né, Nair? Eu lá no meu centro, a Nair no Centro de Caritas, o João lá no Joana de Ângeles, o nosso trabalho, né, o nosso dia a dia. Quantos laços a gente vai firmando nessa grande universalidade, como a Nair diz, né, de espíritos imortais que somos. Imagina? Exatamente, Claudir. Nós temos que deixar o João falar também, né? Não, eu hoje só vou ficar quieto. Vou perguntar. Exatamente, Claudir. A sequência do Evangelho vai nos trazer exatamente essa questão, quando Kardec coloca ali que no espaço os espíritos formam grupos e famílias entrelaçados pela afeição. E não necessariamente nós precisamos reencarnar na família consanguínea. Então, nós somos uma grande família universal. Mas criamos entre alguns espíritos alguns laços de afeições. E não necessariamente estaremos numa família consanguínea, mas interagindo na nossa grande família espiritual. Mas lembrando que a família consanguínea, amigos, é o laboratório divino, é aonde nós aprendemos a desenvolver os nossos sentimentos, as nossas faculdades, a nossa convivência. É o primeiro educandário da alma reencarnada, é a família. Mas nós temos uma imensa... O lar. Isso. O lar é o educandário divino, é o laboratório divino, onde a mentora Joana de Ângeles vai nos dizer onde se alternam as dores e as alegrias, as experiências necessárias para o desenvolvimento do nosso potencial de alma imortal. Porque cada membro da minha família é alguém para me ajudar a crescer e eu ajudar cada membro da minha família a crescer. Então, a valorização da família, hoje nós estamos voltados para isso, né? E a doutrina espírita nos esclarecendo da nossa imortalidade, do nosso retorno ao corpo físico, cada vez mais nós valorizarmos a nossa família, nós sermos gratos aos nossos genitores que oportunizaram o nosso renascer, aos nossos pais, a nossa gratidão profunda, né? Aos irmãos que estamos unidos pelos laços de sangue, que às vezes não temos uma grande afinidade, mas é a grande oportunidade de nós gerarmos essa afinidade nesses encontros necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução, não é verdade, amigo? Que laboratório, hein? Aí os espíritos dizem assim, olha, esses aí não estão se dando, fazem reencarnação, eles não estão se dando. O que nós vamos fazer? Vamos colocar eles na mesma família, né? Vamos entre quatro paredes, eles que se virem. Esse laboratório, né? Vocês estão aí, se virem agora. Né? Vocês estão vindo de reencarnação e não se ajeitam? Está na hora. Então, eles colocam juntos, como diz a Nair, né? Para testar, para aprender, para aprimorar, para perdoar. Enfim, né, João? Então, eu vou colocar algumas coisas como uma espécie de conclusão. Vamos ver se vocês confirmam ou não dessas primeiras reflexões. Então, a reencarnação fortalece os laços de família, porque os reconhecem esses laços como eternos, ou seja, laços que já existiam antes da atual encarnação e que vão continuar existindo depois. E a teoria da unicidade da existência, ou seja, essas linhas religiosas que defendem que a vida é só uma, vamos ver se concordam comigo, enfraquece os laços de família, porque normalmente essas doutrinas falam em lugares eternos e predeterminados da alma no futuro, após a morte física, como, por exemplo, o céu, o inferno, e a invenção teológica posterior, que é o purgatório. Enfim, esse seria temporário. Mas se porventura, nessa teoria, um fosse para o céu e outro fosse para o inferno, nunca mais se veriam. É aquela história da mãe, né? É aquela história da mãe que está no céu e aí está vendo o filho sofrendo lá no inferno. Como é que ela vai ser feliz no céu?
né? Ela está vendo um ente querido que ela ama lá no inferno e ela não pode fazer nada. Ah, a vida é uma só. Eu estou aqui, ele está lá, ele vai ficar lá para sempre, eu vou ficar aqui para sempre. Gente, a gente tem que ter um bom senso às vezes, né? Eu acredito e eu acho que a doutrina espírita é isso, ela é libertadora, porque ela nos veio É racional. Desamarrar desses grilhões, desses laços aí, né? E Exatamente. o seguinte, só para provocar a nossa reflexão, no comecinho do item 19, Kardec escreveu assim: a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um indício da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com o dos seus parentes próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia uma verdade mais profunda do que se supõe. Ele começa dizendo: então, acredito que nós temos aqui um princípio de que, com aqueles familiares com quem temos afinidade, é uma afinidade que nós já construímos antes. Ou seja, se houve problemas antes, já conseguimos nos perdoar, já conseguimos resolver. É um indício, essa afinidade, de um laço de família anterior já construído. Então, será que nós podemos pensar que aquele familiar difícil, com quem nós não temos afinidade, é algo que eu lanço aqui para a nossa reflexão, que é talvez a primeira vez que eles estejam encarnando juntos, ou que se fazem parte da mesma família espiritual, tem problemas que não foram resolvidos, normalmente falta de perdão. Será que é por aí? O que vocês acham? Nair? Santo Agostinho vai dizer no Evangelho que muitas vezes uma família harmônica, uma família que tem os laços de afinidade, que se ajustam, que cooperam, que trabalham juntos para o crescimento, recebe no seu lar um náufrago, que é o momento daquela acolhida para fazer com que essa criatura progrida. Então, talvez ele não fizesse parte da nossa família espiritual, mas, na sua misericórdia, Deus coloca ele ali no meio daqueles seres afins, para que esse, que é o diferencial, que é o mais rebelde, é o que vai dar mais trabalho, para que aquela família, aqueles laços mais firmes na compreensão, na amorosidade, ajude esse espírito a progredir. Pode ser alguém diferente da nossa família espiritual, mas sempre se amplia com a reencarnação, aqueles que nos dão supervisão. É colocado na nossa família espíritos que nos ajudam a crescer e a desenvolver a amorosidade, a compreensão, a tolerância, o cuidado. Então, Santo Agostinho vai nos dizer que é um náufrago que é colocado ali para que nós ajudamos ele também a crescer e a se salvar. E também, João, lá a mentora Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, que é um livro psicografado do Divaldo, ela diz que a família, como é que se forma a família, né? Ela nos diz que são consultados os mapas das nossas responsabilidades, das nossas necessidades de evoluir. Então, é feito um planejamento reencarnatório, e o planejamento reencarnatório não se faz sem pensar, ver todos os detalhes pela espiritualidade. Então, nós renascemos não na família que nós gostaríamos, mas na família que nós necessitamos, que vai nos dar todos os instrumentos do nosso crescimento. Né? Então, a gente vai vendo que família realmente é algo muito bem planejado pela espiritualidade. É feito um planejamento profundo lá no nosso lar, que tu falaste antes, vamos tratar desses assuntos, né? E especialmente no livro Missionários da Luz vai se tratar dessas questões de laços de famílias,
desse ente, às vezes, que nós julgamos desconhecido, mas que é nosso conhecido de outras vidas, que temos compromissos com essas criaturas, porque ninguém chega na nossa vida por obra do acaso, ninguém passa pela nossa existência por obra do acaso. Há razões para juntos nós irmos nos organizando e ampliando essa instituição chamada família. A espiritualidade coloca, eu acredito, assim, que é de conhecimento de grande maioria das pessoas, que os espíritos afins, eles vão reencarnando junto em grupos, na mesma vila, no mesmo bairro, na mesma cidade, ou no mesmo estado, né, próximos, e juntos eles vão se entrelaçando, vão trabalhando, né, esses espíritos afins formam um grupo, né, e talvez em outras reencarnações, esses espíritos afins tiveram uma consanguinidade, numa família consanguínea, né? E hoje talvez não, hoje podem estar separados. Eles nos colocam que às vezes um vizinho, um amigo, é muito mais próximo espiritualmente, consanguineamente, como dizemos assim, espiritualmente, do que aquele irmão que a gente tem, ou do que aquele filho que a gente tem, porque os laços eles vão se perpetuando. Mas esses laços, eu acredito que a espiritualidade coloca, como diz a Anaí, juntos, né? Que é para trabalhar, é para auxiliar, né, a humanidade, cada um fazendo a sua parte, né, nessa evolução, tá? Nesse aprendizado que a doutrina espírita nos traz aí do espírito, da imortalidade da alma, da reencarnação e tantas outras coisas, e principalmente a fé. Nos traz a oportunidade da gente testar a nossa fé e promover a nossa fé, a nossa confiança em Deus e auxiliarmos também e sermos auxiliados, como a Nair colocou, né? Vamos auxiliar, mas também quantas vezes a gente é auxiliado nessa caminhada, né? Por tantos e tantos amigos que a gente tem aí, né? Que aparecem na nossa caminhada no dia a dia, né, João? Nada é por acaso. Vocês trouxeram muitos elementos, nossa, até essa questão, Claudir, que tu colocou, aquela hipótese da mãe lá no céu, desesperada com o filho lá no inferno, nessa doutrina que nós sabemos equivocada, enfim, de que a vida seria única e os destinos eternos e pré-determinados após a morte física. E no livro Nosso Lar, enfim, eu sou um fã desse livro, incondicional, né? Preciso lê-lo mais algumas vezes nessa encarnação. Quantas já leu, João? Entre audiobook, que é uma obra-prima maravilhosa, o audiobook do Nosso Lar, e a leitura física, umas 6 vezes. Mas o Haroldo Dutra Dias, numa palestra, falou que nós teríamos que ler 200 vezes o Nosso Lar numa encarnação. Eu estou longe ainda. Né? Claro que é um símbolo isso, mas é pela importância desse livro e, para quem nunca leu, leitura maravilhosa. Nossa, e... Ou filme, né? Quem gosta de um filmezinho. O filme como introdução, como um aperitivo para o livro, né? É verdade. E no Nosso Lar tem exatamente um exemplo parecido que mostra o quanto a visão espírita é superior, que é o caso da mãe de André Luiz. Ela um espírito mais evoluído, que vivia numa colônia espiritual superior a Nosso Lar, e nos 8 anos que o André Luiz ficou no umbral, ela não ficou de mãos amarradas. Ela intercedeu junto ao ministro Clarencio, que desde o primeiro dia em que o André estava naquela situação de sofrimento, enfim, para saber melhor, isso seria não só uma live, mas uma série de lives, se sugere a leitura do livro, é muito bom. Ela não ficou de mãos amarradas, intercedeu, e o ministro Clarencio, desde o primeiro dia, tentou fazer o resgate do André Luiz lá daquela região de sofrimento. Claro que ele só conseguiu quando o André fez a parte dele, esboçou uma iniciativa própria. Isso é importantíssimo, né? E não só isso, ela seguiu trabalhando pelo esposo desencarnado também, que esse estava numa região de muito mais sofrimento, essas regiões de trevas, da espiritualidade inferior.
porque tinha sido uma pessoa muito equivocada na sua encarnação. Claro que não estava lá por punição, não é isso, enfim, né? Estava lá por afinidades espirituais. E o livro Nosso Lar mostra o trabalho dela para resgatá-lo, ao ponto dela se dispor a reencarnar novamente com ele, né? Para, pela chance, pela bênção de uma nova reencarnação, conseguir retirá-lo daquela situação de sofrimento e também outros espíritos sofredores que estavam com ele. Então, isso mostra o quanto a reencarnação não somente fortalece, ela muitas vezes regenera os laços de família, como é nesse caso. Aí no Nosso Lar, enfim, tem também o caso do casal Laura e Ricardo, os pais de Lísias, que acolheram André Luiz. É relatado ali detalhadamente como primeiro Ricardo desencarnou, foi para Nosso Lar, construiu o lar para esperar a sua família, e conforme foram desencarnando, foram indo para lá, a dona Laura, o Lísias, enfim, toda a família. Então, é uma obra que traz exemplos maravilhosos dessa temática que Kardec trata teoricamente aqui nesses itens sobre os quais nós estamos conversando, né? O que vocês acham? Todo mundo. Enfim, Claudir, Nair. É só a reencarnação só fortalece os laços de famílias, só oportuniza o crescimento do espírito imortal, né? E não torna algo reducionista, mas amplia, né? Nós abrimos a nossa mente para receber os nossos irmãos, nossos familiares, e trabalharmos para o progresso e para o avanço. Porque João, na sequência do Evangelho, assim, ele vai nos dizer também que Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. Então, olha como fortalece, como amplia a família, né? Antipáticos ou estranhos, porque com um duplo objetivo, de servir de prova para uns e para outros por meio de progresso. Então, a reencarnação oportuniza isso. Se nós tivéssemos só uma existência, nós nos separaríamos, não progrediríamos, né? Não desenvolveríamos todo o nosso potencial na convivência com os nossos irmãos de caminhada, com a nossa família espiritual, com a nossa família universal, porque nós somos um membro da grande família universal. Então, quando a gente começa a se apegar demais nos laços de sangue, nós reduzimos o objetivo da família. Quando nós ampliamos esse olhar sobre a reencarnação, nós abrimos a nossa mente e o nosso coração para nos tornarmos realmente cidadãos do universo, sendo um dos membros da grande família espiritual. Todos os encarnados e desencarnados espíritos fazem parte da grande família universal, e a reencarnação amplia e nos oportuniza essas vivências diferenciadas, porque a lei é do progresso e nós só progredimos convivendo com espíritos diferentes, porque cada espírito traz uma bagagem de conhecimento, traz uma habilidade que na convivência nós vamos trocando essas experiências e vamos nos enriquecendo. Esse é o grande objetivo da reencarnação, é essa vivência com diferentes, com pensamentos diferentes. Nós achamos que a harmonia nós vamos conquistar tudo naquela linha linear. Não, é entre altos e baixos, entre olhares e visões diferentes, é que nós vamos promovendo o progresso do espírito. E os laços de famílias, aí com a reencarnação, vai nos oportunizando isso, né? Eu já vou... fala, João. Não, eu só vou puxar aqui, então, o nosso tópico, que vai ser o fecho dessa nossa conversa,
porque nós fomos bem, modéstia à parte, falamos de todos os itens aqui. Eu só queria colocar... De Allan Kardec, só falta um. Ó, eu queria colocar... Então tá, vamos ver. Se é o que eu estou pensando. Vamos ver se é este, que é o 20. Ó. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Né? Que é justamente para essa questão de que todos somos da mesma família universal, como a Nair estava colocando, né? Russos e ucranianos são da mesma família universal, petistas e bolsonaristas são da mesma família universal, e eu sempre digo isso, tenho dito nos últimos tempos, sou chato, espírita não pode entrar em discurso de ódio em rede social, ele tem que lembrar que o seu objeto de ódio, entre aspas, é um irmão da mesma família universal e que essas mesquinharias políticas circunstanciais não justificam um espírita sintonizar com esse desequilíbrio, enfim. Então, é essa questão de que quem quer limitar esse seu amor está em equívoco, está numa falsa interpretação do que Jesus quis ensinar, né? Que nós estamos aqui na Terra para desenvolver o amor até o ponto de sermos capazes de amar os inimigos, como Jesus nos colocou. E é para isso que nós temos que nos esforçar e que, portanto, não devemos ter medo de que a família, pela reencarnação, fique grande demais, né? Somos todos irmãos. Somos todos irmãos, né? Somos todos irmãos, né? Somos todos filhos de Deus, somos todos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, somos todos irmãos. Não existe ninguém melhor ou pior. Existe alguém mais evoluído, alguém que aprendeu mais, alguém que trabalhou mais, alguém que se esforça mais, né? Mas somos todos iguais, somos todos irmãos. E se você faz alguma coisa contra o teu irmão, tu está fazendo a mim, dizia Jesus, lembram? Então, toda vez que a gente está fazendo alguma coisa contra alguém, está fazendo a ele, está fazendo para a gente mesmo, porque somos irmãos. Nós temos que ter essa abertura de não ter ódio, não ter raiva, não ter inveja, não ter ciúme de ninguém. Eu acho que é uma expansão de consciência que nós temos que ter em relação a quem somos, o que estamos fazendo aqui, que somos, como diz a Nair, somos um espírito eterno, um espírito imortal. Nós somos universais. A gente sempre fala nisso, nesse tópico, né, João? Nós não somos pouca coisa, não. Somos irmãos, somos todos iguais. Eu só quero dizer que existem dois laços que nos unem. Dois laços que nos unem profundamente. É o laço do amor, que liberta, e o laço do ódio, que aprisiona. Quando eu odeio, eu me aprisiono ali, eu me ato àquele ser, e mais cedo ou mais tarde nós vamos nos reencontrar e vamos nos acertar, porque é da lei do progresso o amor. Então, se você odeia, você está ligado, e se a outra pessoa te odeia, você cria um elo. São as sintonias, são os laços de afinidade, que pode ser o amor que liberta, ilumina, ou a dor, e nos cura, ou o ódio que adoece e nos aprisiona. O que nós escolhemos para a nossa família espiritual? Porque esse ser é da nossa família. Um dia nós vamos nos reconciliar. Muita paz a todos. Então, assim, o nosso tempo voa quando nós sentamos para conversar sobre esses assuntos nessas lives. E Nair, hoje... é assim, Nair, o tempo voa, Nair. A gente, quando está pegando... Tá bom, Nair, está terminando, Nair. Mas que bom que tu está aí conosco pela primeira vez hoje. Então, eu já vou me despedir, agradecendo, primeiro... Enfim, a vocês, meus companheiros aqui de live, Claudir e Nair, é uma alegria muito grande
Nair, especialmente por te ter aqui pela primeira vez nesse formato de trabalho, porque para Joana e para nossa casa, tu já fez vários trabalhos em outros formatos, né? Então, me despeço também dos nossos ouvintes e assistentes desse trabalho desse domingo, que se tornará um podcast oportunamente, e passo então ao Claudir para suas considerações finais, e depois a Nair faz as suas e encerra com a prece. É só agradecimento, né? A gente tem que agradecer por todas as oportunidades que a gente recebe de estar juntos, de poder juntos trabalhar, de levar uma mensagem, alguma orientação, de estar sendo útil. Essa é a finalidade da nossa vida, a nossa missão, é ser útil, né? Jesus coloca no Evangelho que a gente não deve colocar uma luz, uma candeia embaixo da mesa. A gente tem que colocar a luz em cima da mesa para que ilumine a todos. E é justamente isso que a gente está tentando fazer nessas lives, né? Levar as orientações, os esclarecimentos, né, para as pessoas que escutam e também para nós mesmos, né? E assim a gente vai fortalecendo, então, o nosso aprendizado, o nosso crescimento e também a nossa missão, o trabalho que a gente tem. Não é à toa que a gente está junto, não é à toa que a gente se conhece, não é à toa que a gente cruzou o caminho do outro aí, que a gente está nas mesmas casas espíritas de cidades vizinhas, mas seguidamente a Nair vem aqui em Carazinho palestrar, o João Paulo também, né? E é assim por diante, então a gente está trabalhando juntos. Eu agradeço a vocês, agradeço a todos, tá? E que Deus nos ilumine e um grande abraço a todos. Então, amigos, só gratidão. Gratidão, e é o encontro da nossa família espiritual espírita, da nossa família espiritual católica, evangélica, de todas as denominações. Porque todas as religiões são boas e necessárias, nos fala o Emmanuel, porque nós somos irmãos num processo de caminhada. Então, que sejamos pontes de luz, unindo os nossos corações, não muros, pontes. Então, que nesse momento, cheios de gratidão pela nossa família espiritual, pela bondade e misericórdia de Deus que nos oportuniza a reencarnação para nós desenvolvermos todo o potencial luminoso que nós carregamos dentro de nós. Que abençoe cada lar, cada família. Que nós façamos um esforço, Senhor, em nos irmanar nos propósitos do bem e da luz. E que essa irmandade possa promover a paz e a harmonia, trazendo a saúde e a felicidade para cada irmão nosso neste planeta. Muita paz, uma boa noite a todos e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Boa noite, então, a todos.